Boa noite a todos. Vamos dar continuidade à técnica radiológica 1. Eu já passei para vocês o conteúdo das incidências básicas de mão, punho, polegar, antebraço, cotovelo e húmero. Juntamente com esse conteúdo, nós disponibilizamos Introdução à Radiologia e Terminologia Radiológica. E hoje nós vamos começar com incidências básicas de ombro. E aos poucos nós vamos terminar todo o membro superior. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham estudado todo o conteúdo que eu já passei para vocês. A desculpa de falta de tempo não pode acontecer, porque muitos de continuam no isolamento, e com isso há tempo, e aproveitem esse tempo para disponibilizá-lo para o conhecimento de vocês. Então nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo. Eu espero que a anatomia que vocês estão tendo já esteja na parte da cintura escapular. De qualquer jeito a gente vai falar sobre ela aqui, certo? Nós vamos falar sobre a cintura escapular em relação à anatomia, as estruturas ósseas que compõem a cintura escapular. Nós vamos entender um pouco dos movimentos. Cinesiologia quer dizer os movimentos do ombro. Como é que isso acontece? Como é que é a biomecânica disso? Porque é importante que a gente entenda que o osso é inerte. Precisa de uma força muscular para que isso aconteça. Então tem uma N estruturas de partes moles para que isso aconteça. Então a gente tem que entender isso aí. Certo? E a gente tem que entender também que o ombro, ele tem uma amplitude de movimentos imensa. Nenhuma articulação do seu corpo possui essa amplitude de movimentos. E automaticamente uma coisa é certa: quanto mais se movimenta, mais probabilidade de ter dor, mais propenso a ter patologias. Dor no ombro é o segundo maior motivo de procura a ortopedistas, perde só para dor na coluna lombar. Então essas incidências de ombro que nós vamos falar aqui, são pouquíssimas. Tem um estudo, depois, mais para frente, futuramente a gente vai falar sobre ombro numa visão mais aprofundada. Mas inicialmente a gente vai falar sobre ombro em AP no plano do tórax. Quer dizer que o tórax do paciente está no plano do filme. E as rotações do membro superior serão a rotação interna e a rotação externa. Outra forma de radiografar um ombro é o ombro em AP no plano da escápula. Por que plano da escápula? É porque é a escápula que vai estar paralela ao plano do filme do receptor de imagem. A escápula forma um ângulo de 45 graus com o plano mediano sagital do seu corpo. Então, tem duas formas de fazer o AP. Um AP no plano do tórax e outro AP no plano da escápula. E o Y escapular é como se fosse um perfil do ombro. E as estruturas anatômicas do ombro vão ficar no formato de uma letra Y. A gente vai ver isso aí agora. Então, anatomicamente, nós temos o húmero, propriamente dito, a cabeça do húmero, o tubérculo maior, o tubérculo menor,
um sulco existente entre os dois tubérculos, a parte articular da cabeça do húmero, que é dividida pelo colo anatômico da cabeça do húmero, o colo cirúrgico, o acrômio, a clavícula, a união entre clavícula e acrômio, a articulação acrômio-clavicular, o processo coracoide, que é um processo curvo em formato de umbigo que se projeta para frente, e a escápula propriamente dita. Anexo a isso, nós temos a cápsula articular, que envolve toda a articulação, mantém a integridade anatômica. Nós temos as bursas, que funcionam como amortecedores, evitando impactos entre componentes ósseos, e que, se caso haja o atrito, haverá um amortecimento devido ao líquido sinovial que contém no interior de cada bursa. E os ligamentos, que, para o próprio nome está falando, ligamento é o que une duas estruturas importantes: o ligamento córaco-acromial, o ligamento acrômio-clavicular, o ligamento córaco-clavicular. Então, tem vários ligamentos que fazem a integridade anatômica e a integridade morfológica dessa articulação. Anatomicamente, essa cintura escapular, esse ombro, possui 3 articulações. A articulação entre a cabeça do húmero e a glenoide recebe o nome de glenomeral. A articulação entre o acrômio e a clavícula, acrômio-clavicular, e a externo com a clavícula chama-se externo-clavicular. Você possui a caixa torácica, certo? Essa caixa torácica compõe os arcos costais, anteriormente o osso externo e posteriormente a coluna torácica. Então aqui a parte anatômica, a cavidade glenoide está aqui, que pertence à escápula, e você possui uma estrutura, um disco fibrocartilaginoso que circunda a glenoide, aumentando a sua concavidade, e esse tecido recebe o nome de labrum ou lábio glenoidal. Os ossos que formam a cintura escapular, propriamente dita, numa visão posterior, você tem a escápula e a espinha da escápula aqui, ó. E a visão anterior, você tem a escápula com a fossa escapular, processo coracoide, o ângulo distal da escápula, o ângulo superior da escápula, a clavícula, o acrômio e a cabeça do húmero propriamente dita aqui. A escápula, nós temos uma visão anterior dela, com as suas particularidades, o ângulo distal, a fossa escapular, o ângulo superior, o acrômio, o processo coracoide e a cavidade glenoide. Ela lateralizada, você tem uma impressão com a letra Y aqui, ó, em uma das extremidades da letra Y, você tem o processo coracoide, na outra extremidade você tem o acrômio, a maior parte do Y é o corpo da escápula, e na bifurcação você tem a cavidade glenoide. A visão posterior, você tem a fossa infraespinhosa, você tem a espinha espinhal,
o ângulo superior, o ângulo inferior ou distal, a cavidade glenoide, o acrômio e o coracoide, na visão posterior. A articulação externo-clavicular, acrômio clavicular e gleno-humeral são consideradas articulações anatômicas. A articulação escápulo-torácica é considerada uma articulação fisiológica. Ao deslizamento da escápula sobre o gradil costal, proveniente do músculo romboide, do músculo trapézio, eles fazem, e do músculo serrátil. A escápula faz um movimento de elevação, de protração em relação ao gradil costal. Então, se exige essa movimentação, é considerada anatômica. Essa movimentação anatômica é considerada uma movimentação fisiológica, por isso que essa articulação é fisiológica. E as outras três são consideradas articulações anatômicas. E aqui você tem a visão de uma radiografia do ombro. Então aqui você tem o processo coracoide, você tem a cavidade glenoide, você tem a cabeça do húmero, a parte articular, dividida pelo colo anatômico, a cabeça do húmero propriamente dita, o tubérculo maior, o tubérculo menor, o colo cirúrgico, o húmero, o diáfise do húmero propriamente dito, o acrômio, a clavícula, articulando-se com o acrômio, e a articulação acrômio-clavicular. O processo coracoide, que eu já falei, a escápula, a glenoide, a borda inferior da glenoide, a borda superior da glenoide e os arcos costais. Aqui para a gente fazer uma correlação da anatomia humana com a anatomia radiológica. Então, a articulação acrômio-clavicular, aqui e aqui. Acrômio, aqui e aqui. Processo coracoide, aqui e aqui. A cabeça do húmero propriamente dita, cabeça do húmero propriamente dita. O tubérculo maior, o tubérculo maior. O tubérculo menor, o tubérculo menor. Colo anatômico do húmero, colo anatômico do húmero, colo cirúrgico, escápula e os arcos costais. Então, é só a gente ter paciência que nós veremos as mesmas estruturas anatômicas na anatomia radiológica. É claro que nós não veremos o lábrio, o labrum ou lábio da glenoide. Nós vemos aqui a glenoide, que pertence à escápula. O labro não, porque é um tecido fibrocartilaginoso, não aparece na radiografia. Para que haja movimentação, nós precisamos de músculos. E um feixe de músculos chamado manguito rotador é responsável pela movimentação do húmero em relação à glenoide. Então você tem o supraespinhoso, você tem o infraespinhoso, você tem o redondo menor e você tem o subescapular. Tendo uma visão lateral, todos eles originam-se na escápula e vão se inserir na cabeça do húmero.
3 deles vão se inserir no tubérculo maior e um deles vai se inserir no tubérculo menor. O ponto ativo de um músculo é a sua inserção. Aonde ele origina, que é na escápula, é um ponto inativo, ele não tem função. É só ponto de origem dele. Agora, na onde ele insere, é o ponto ativo, aonde ele atua. Então, o supraespinhoso, ele insere no tubérculo maior. Qual é a responsabilidade dele? A abdução do húmero. O infraespinhoso, aonde que ele vai inserir? Tubérculo maior. Ele é responsável pela rotação lateral do seu membro superior. O redondo menor, ele vai inserir no tubérculo maior. Qual é a função dele? Rotação lateral do membro superior. E o subescapular é o único que vai inserir no tubérculo menor. A função dele é a rotação medial. Cada músculo tem a sua função individual, mas todos os 4 têm uma função em comum: tracionar a cabeça do húmero em direção à glenoide. Todos eles trazem a cabeça do húmero contra a glenoide, mantendo essa articulação estável, mantendo a estabilidade articular. E cada um deles também tem a sua função individual. Então é muito comum o médico solicitar radiografias do ombro, AP no plano do tórax em rotações. AP no plano do tórax por quê? Porque todo o tórax do paciente está paralelo ao plano do meu receptor de imagem. Meu raio central vai incidir na proximidade do processo coracoide. E eu vou fazer as rotações solicitadas. Rotação interna, rotação neutra e rotação externa. Então aqui o paciente, ele encostado no receptor, no mural book, todo o tórax dele paralelo ao plano do meu filme, e o feixe de radiação vai incidir perpendicular ao nível do processo coracoide. Então eu tenho essa radiografia aqui, certo? Aonde os músculos inserem são no tubérculo maior, tubérculo maior, tubérculo maior. E um deles vai se inserir no tubérculo menor, que está localizado aqui. Para que serve essa radiografia? Para me visualizar o formato e a localização dos tubérculos. Então, em rotação externa, o tubérculo maior está lateralizado. A cabeça do húmero está sendo demonstrada na posição anatômica. Quando eu faço em rotação interna, a cabeça do húmero vai ser demonstrada perfilada. O tubérculo maior vai estar anteriorizado e o tubérculo menor medializado. Em rotação neutra, praticamente os dois tubérculos estão anteriorizados. E está vendo essa calcificação aqui? Está na periferia do tubérculo maior. Porque só no tubérculo maior tem 3 tendões de musculaturas que inserem aqui. E essa musculatura, um tendão pode se calcificar, uma bursa pode se calcificar e criar essa calcificação que é uma bursite. Então está aqui, ó, o ombro, uma radiografia do ombro em AP, do ombro esquerdo, feito com rotação externa. E aqui está a legenda das estruturas anatômicas que estão contidas aqui.
mesmo ombro, AP no plano do tórax, porém a rotação agora é interna. Olha que a cabeça do húmero está completamente diferente, certo? Aquele tubérculo maior que estava aqui passou a ficar anteriorizado. Aquele tubérculo menor que estava anteriorizado passou a ficar medializado. A cabeça do húmero é demonstrada em perfil. Então houve uma modificação do formato e a localização dos tubérculos. Tem os pontos anatômicos de referência, os pontos topográficos, que você vai achá-los através da palpação. Então é fácil você palpar o acrômio, é fácil você palpar o tubérculo maior, é fácil você visualizar a linha axilar, é fácil você demonstrar o processo coracoide, que é palpa na clavícula, 1 a 2 centímetros abaixo do terço mais distal da clavícula está o processo coracoide. Em todas as incidências até o momento, eu sempre dou essa receitinha para vocês, certo? Não quer dizer que vai ser 100%, já expliquei isso em aulas anteriores, mas serve de um ponto de apoio para você. Como agora as radiografias vão ser realizadas no book, a partir da hora que eu ponho o filme no book, eu estou usando a grade antifusora. O ombro tem uma densidade, uma espessura que vai pode propiciar a criação de radiação secundária. Por isso que o filme é colocado no book. E devido a isso, eu trabalho com foco grosso. Então está aqui os regimes, as dosagens para você servir como base. Uma radiografia do ombro a 65 kV com aproximadamente 20 ms. A distância foco-filme é de 1 metro e o filme é um 18-24 no sentido transversal. Toda a radiografia do ombro, o paciente tem que ser orientado a parar de respirar. Então tá aí, ó, uma radiografia do ombro em AP, no plano do tórax em rotação externa. O tubérculo maior lateralizado, o tubérculo menor anteriorizado. A rotação tem que ser de modo que todo o eixo fique rotacionado, porque senão ele rotaciona só o antebraço, fazendo a supinação ou pronação e esquece do húmero. Então certificar que todo o eixo foi rotacionado externamente. Toda a radiografia do ombro tem que ser feita em ortostatismo, de preferência, porque além de visualizar a parte óssea, pesquisa de fratura, eu quero ver componente articular, espaço articular. E na posição em ortostática, a força da gravidade age sobre o membro superior, demonstrando o espaço articular como ele é realmente, certo? Então você vai posicionar o paciente, alinhar o ombro a ser radiografado em relação ao raio central e ao plano do meu filme, fazer uma rotação externa verdadeira, certificar que os epicôndilos do húmero estejam paralelos entre si, e o raio central vai incidir perpendicular 1 a 2 centímetros abaixo do processo coracoide, que você vai localizá-lo aqui, mais ou menos 1 a 2 centímetros inferolateral da clavícula. Então está aqui a radiografia do ombro em AP com rotação externa, certo? O tubérculo maior está aqui, projetado lateralmente. O tubérculo menor está
mais anterior, e a glenoide está obliquada. Então você tem o rebordo anterior e o rebordo posterior aqui. Então a glenoide está sendo visualizada de forma obliquada. Então quer dizer, não é uma radiografia ideal para ver essa articulação glenohumeral, porque a glenoide vai ser demonstrada de forma obliquada. Por quê? Porque quem está paralelo ao plano do filme é o tórax. E a escápula forma 45 graus com o plano mediano sagital. Então a escápula está obliquada em relação ao plano do meu filme. Então aqui todas as estruturas visualizadas, certo? Isso é importante para você fazer essa correlação, vai acostumando com isso, que no próximo módulo a gente vai ter aula de anatomia radiográfica, então nós vamos voltar nisso aqui, mas é importante você já ir associando. A cabeça do húmero está aqui, ó, certo? O húmero está aqui, a glenoide está aqui, ó. A escápula está aqui, a clavícula está aqui, o acrômio está aqui. Então é importante que você vai associando. A espinha da escápula está aqui, ó. É importante que você vá associando a anatomia radiográfica aos seus conhecimentos. Um técnico que conhece bem a anatomia, vou te falar com seriedade, ele tem muito mais chance no mercado de trabalho. Mantendo o mesmo posicionamento do corpo, paciente em ortostatismo, certo? O raio central vai incidir no mesmo ponto, porém eu troco o meu receptor de imagem e faço a rotação interna do meu paciente, do membro superior dele. Eu vou variar o formato e a localização dos tubérculos em relação à cabeça do húmero. Vou ter a visão da cabeça do húmero em perfil. A glenoide vai continuar sendo obliquada. Então, as mesmas orientações, certo? Presta atenção que todo o membro está rotacionado. Todo o membro está rotacionado internamente. O raio central vai incidir no mesmo local, certo? O paciente vai parar de respirar, a mesma coisa. E aqui é a radiografia, certo? Na radiografia anterior em rotação externa, lembra que o tubérculo maior estava aqui? Agora ele está anteriorizado. O tubérculo menor agora está medializado. A escápula continua superposta com os arcos costais e você tem a visão, uma outra visão da cabeça do húmero em perfil. E a glenoide continua obliquada. Para você associar as estruturas com a anatomia, fazer essa correlação. E é importante a gente salientar que eu coloco aqui uma visão das radiografias para vocês se familiarizando. Espaços articulares têm que estar preservados. Se o espaço articular está preservado, isso quer dizer o quê?
não está tendo atrito de parte óssea com parte óssea. Aqui no interior passa-se várias estruturas de partes moles. E se esse espaço articular não tiver preservado, essas partes moles que trabalham aqui vão trabalhar de forma angustiada. Olha esse espaço, o tamanho desse espaço articular, e olha esse aqui, que já não existe mais. Então tem um parâmetro a ser seguido, certo? Um espaço articular de meio a 1,1 centímetros, que é o importante. Esse aqui já não existe mais. Olha a cabeça do húmero onde está projetada mais para cima. Olha como é que está sobrando o glenoide aqui. Então, isso aqui é um sinal de uma patologia que se chama-se síndrome de impacto. Aqui eu coloquei outra radiografia que tem uma fratura do colo cirúrgico do húmero aqui. Aqui você tem uma luxação da cabeça do húmero. A congruência articular entre gleno e húmero não existe mais. A cabeça do húmero luxou. Aqui você tem uma visão de uma estrutura calcificada anômala, ou seja, uma bursite de todo tamanho aqui, que deve estar provocando uma dorzinha boa nesse paciente. A outra radiografia é uma visão das mesmas estruturas que estão aqui, sem tê-las aqui, de uma outra forma. Porque as estruturas anatômicas que você aprende na aula de anatomia, a maioria delas eles te dão aula na visão anatômica. E você não vai fazer uma radiografia do ombro só na posição anatômica. Mas não é por causa que você variou a posição anatômica que isso aqui mudou de nome. Isso aqui é o processo coracoide. Isso aqui é o acrômio. Isso aqui é a articulação acrômio-clavicular. Aqui é o corpo da escápula. Aqui é o húmero. Aqui é o colo cirúrgico. Aqui é a cabeça do húmero. Então as mesmas estruturas contidas aqui estão aqui, só que em planos diferentes. Quando eu consigo posicionar de forma que a escápula fique no formato de uma letra Y, o nome está aqui, Y escapular. Ou seja, é uma radiografia do ombro em AP e uma radiografia do ombro no perfil escapular, do Y escapular. Então, o ombro em AP no plano da escápula será realizado dessa forma aqui. O book, o filme igualzinho ao anterior, parar de respirar. Mas quando a gente fala AP no plano da escápula, é porque a escápula vai estar paralela ao plano do meu filme. Então está aqui, certo? Eu vou fazer uma ligeira rotação com o corpo desse paciente. Vou rotacionar, ele vai ficar obliquado em relação ao receptor. O grau de obliquidade entre o eixo do corpo e o plano do filme é de 45 graus, até que a escápula esteja paralela ao plano do meu filme. O meu raio central, eu vou palpar o processo coracoide, o meu raio central vai incidir 1 a 2 centímetros abaixo do processo coracoide. O que eu ganho nessa incidência? Eu ganho a visão da glenoide em perfil. Então eu vejo realmente a relação entre gleno e húmero. Então é uma incidência específica para essa articulação, que muitas patologias acometem essa articulação. Então está aqui a especificação, como é que é feito, certo? O paciente sempre em ortostatismo, para que eu visualize espaço articular. O grau de obliquidade de 35 a 45 graus no paciente, até que a escápula fique paralela ao plano do meu filme.
O raio central vai incidir no mesmo ponto, abaixo do processo coracoide. E uma coisa importante é o seguinte: sempre que eu fizer essa radiografia, ombro em AP no plano da escápula, o membro superior a ser radiografado, ele tem que estar em rotação neutra. Isso é muito importante, porque quando eu coloco ele em rotação neutra, os dois tubérculos estão anteriorizados. Quando eu rotaciono o corpo, faço a obliquidade, a cabeça do úmero volta para a posição anatômica normal. Então aqui está a radiografia. Então eu vejo bem a cabeça do úmero, tubérculo maior, tubérculo menor, processo coracoide, acrômio, clavícula, articulação acrômio-clavicular e a glenoide totalmente perfilada. Então eu vejo a relação entre gleno e úmero. Aqui, para vocês fazerem a correlação do que é visto radiologicamente, faz uma correlação da anatomia radiológica com a anatomia humana. Isso é importante que vocês acostumem a fazer isso. Isso é muito importante. E a outra incidência é o ombro do Y escapular. É um perfil escapular. É colocar a escápula em perfil completamente. E a escápula, quando está bem posicionada, fica no formato de uma letra Y. O exame é feito em ortostatismo, certo? O filme, agora, ele é longitudinal, distância de 1 metro. Está aqui os fatores radiológicos, 65 kV e 30 ms, e um MA que te ofereça um foco grosso. Para de respirar, interrompe a respiração no momento da emissão de radiação. Então, as mesmas estruturas anatômicas estão aqui. Clavícula, clavícula. Acrômio, acrômio. Articulação acrômio-clavicular. Processo coracoide. Diáfise do úmero e corpo da escápula. Cabeça do úmero. Ângulo distal ou inferior da escápula. Diáfise do úmero. Então é só você correlacionar, certo? As mesmas estruturas anatômicas estão demonstradas na radiografia. O posicionamento está aí, certo? É como se fosse um PA do ombro, vamos colocar assim, certo? O paciente vai ficar num oblíquo anterior. O grau de obliquidade é de 45 a 60 graus. Até que a escápula fique perpendicular ao plano do meu filme. O meu raio central vai incidir praticamente no meio do corpo da escápula. Perpendicular completamente. O úmero relaxado ao longo do corpo, para que o corpo da escápula superponha a diáfise do úmero. Então aqui, ó, é do ombro direito, o paciente está no oblíqua anterior direita. E aqui eu fiz um traçado para você entender como é que forma-se o Y escapular. Certo? Aqui está uma perninha
é o processo coracoide, a outra perninha é o acrômio e a perna maior do Y é o corpo da escápula. Eu consigo visualizar bem a relação entre a cabeça do húmero e a glenoide. No caso de luxação, por exemplo, quando a luxação é anterior, a cabeça do húmero vai estar projetada sobre o coracoide. Quando a luxação é posterior, a cabeça do húmero vai estar projetada sobre o acrômio. Ela tem que estar projetada na bifurcação do Y, para ter certeza que não há nenhuma luxação. Se tiver uma fratura, por exemplo, eu consigo visualizar se esse fragmento está mais posteriorizado ou se está mais anteriorizado. Se essa fratura cometeu a relação entre gleno e húmero, eu consigo visualizar o tipo anatômico de acrômio. É onde eu demonstro o acrômio em toda a sua extensão, porque ele fica completamente paralelo ao plano do filme. Então é uma incidência que se faz e muito. E aí tá para você fazer a sua correlação anatômica, certo? Com as estruturas contidas na radiografia. Então, aonde que está a cabeça, aonde que está o húmero, aonde que está a clavícula, aonde que está o acrômio e aonde que está o processo coracoide. Passa devagar a entender isso aí. Lembra aquele exercício que nós fizemos, que eu postei para vocês e falei que nós íamos corrigi-lo? São 32 questões. Então, a partir de hoje, a cada aula postada, nós vamos colocar os exercícios e assinalar qual é a resposta correta. Aí vocês peguem o seu exercício e corrijam se vocês acertaram. O sistema emissor é também denominado de aonde que emite radiação. Então, o tubo de raio-x, a ampola de raio-x, mas você consegue visualizar ele lá no aparelho? Não, ele está inserido dentro de um cabeçote. Então, o sistema emissor é o cabeçote. Que dentro do cabeçote estão o tubo, o anodo é parte do tubo de raio-x ou da ampola de raio-x, é parte da cúpula completamente que forma o órgão, o emissor de radiação. Então a resposta correta é cabeçote. O tubo ou ampola tem que ser um material que resista a alta temperatura. Essa temperatura no interior de uma ampola de raio-x, no momento do disparo, chega próximo dos 3.000, 3.100 graus. Então, chumbo não pode ser. Quando você faz uma lasanha, você leva uma estrutura de vidro para dentro do forno. Então, aquele vidro, aquele pirex resiste a alta temperatura. O metal, conforme é a estrutura dele, ele resiste a alta temperatura. A cerâmica refratária resiste, agora o chumbo não vai resistir, certo? Então o que está certo aqui? 1, 2 e 3 estão corretas. O tubo possui alta resistência ao calor e possui vácuo no seu interior, correto? Unidade de calor quer dizer UC. É medida por quê? Você pega o seu quilovolt máximo que o seu aparelho pode produzir. E geralmente um raio-x médico é na faixa de 150 kV. Multiplica pela quantidade de miliamperagem por segundo máxima. Quantos mAs é o máximo que o seu aparelho produz? Multiplica o seu quilovolt máximo pelo mAs máximo. Então você tem a unidade de calor. Então a resposta certa é quilovoltagem multiplicado pela miliamperagem por segundo.
A questão 4, o tubo pode ser denominado em função de sua quilovoltagem máxima, que é 150 kV. A letra K minúscula e a letra W maiúscula, isso quer dizer quilowatt. Então, no foco fino, esse aparelho tem uma potência de 30 kW. No foco grosso, esse aparelho tem uma potência de 50 kW. Então, cada aparelho tem a sua potência. Então, o que quer dizer esses 150 kV, 30 kW e 50 kW? Quer dizer que o aparelho produz 150 kV, tem uma potência máxima suportada no foco fino e no foco grosso. Então a resposta correta é a letra A. No interior do tubo possui dois polos. Um se chama anodo, que é positivo, e outro negativo, que se chama cátodo. Efeito rio é a mesma coisa que efeito anódico. Então, dentro de um feixe de radiação emitido, uma das extremidades vai ter mais intensidade de radiação. É como se eu tivesse 2 alunos e derrubasse sobre eles 10 litros d'água. Um vai receber 6 litros e o outro vai receber 4. Quem recebeu 6 vai se molhar mais. Então, dentro de um feixe de radiação criado, o feixe de radiação emitido proveniente da extremidade catódica tem mais intensidade. Então a resposta é cátodo, letra C. É constituído de 2 filamentos, que vão originar o foco grosso e o foco fino. São helicoidais, de tungstênio. Por que o tungstênio? Porque o tungstênio tem um ponto de fusão muito alto, que se localiza no interior de um coletor eletrônico, que é o copo focalizador, no qual evita a dispersão dos elétrons. Os elétrons são gerados aonde? Através de uma emissão termiônica, ou seja, ele aquece, o filamento aquece, e aqueles elétrons que estão na camada mais externa dos átomos de tungstênio são liberados em formato de uma nuvem eletrônica que fica na periferia do filamento. O filamento está dentro de quem? Do cátodo. Então, quem libera elétrons é o cátodo. É uma placa metálica que pode ser de tungstênio, porque o ponto de fusão é altíssimo, e o número atômico dele é 74. Ou pode ser de tungstênio e rênio, que o ponto de fusão passa a ser mais alto e o número atômico mais alto ainda. Ou pode ser de molibdênio, que o ponto de fusão é um pouco mais baixo e o número atômico dele é um pouco mais baixo, que é no caso dos mamógrafos. Isso tudo que está enunciado aqui é do cabeçote, do cátodo, do tubo, da cúpula? Não. Isso tudo é característica do anodo. No tubo, o anodo pode ser de 2 tipos, fixo e giratório. Aparelho de raio-x odontológico é fixo. Aparelho de raio-x convencional é giratório. Ou seja, o giratório ele tem a capacidade de dissipar calor. Então a potência dele é mais alta. Então o que está certo aqui? No anodo fixo possui o corpo de cobre, com o ponto de impacto dos elétrons liberados, denominado ponto focal de tungstênio. Então os elétrons se chocam no tungstênio e possui um corpo de cobre, porque o cobre é dissipador de calor. Então isso está correto. A associação do tungstênio e cobre resulta numa boa condutividade térmica
e dissipação do calor. Está correto, eu acabei de falar isso. O giratório possui um corpo em formato de prato, que ele é giratório, com diâmetros que variam de 70 a 200 milímetros. Quanto maior for o diâmetro do anodo, maior será a pista focal e melhor a distribuição do calor. Lógico, porque aí já tem mais área para os elétrons se chocarem. Fixado num eixo de molibdênio ou de cobre. Está correto. O movimento do anodo é realizado por um rotor, sendo este acionado por um estartor fora do tubo, dentro da cúpula. Está correto. Então, todas as opções aqui estão corretas. Sobre o anodo é correto. Possui característica física de alta taxa de dissipação do calor. Possui característica física de alto ponto de fusão. Correto. Possui a característica física de alto número atômico. E a área de impacto dos elétrons pode ser ponto focal ou pista focal. Todas estão corretas. Na produção dos raios-x, a qualidade do feixe é o objetivo principal do equipamento. Ou seja, eu tenho que ter um feixe de radiação de qualidade. Portanto, alguns critérios devem ser observados. Dentre deles, a boa condutividade térmica. A produção do raio-x será tão mais eficiente quanto maior for o número atômico dos átomos do elemento que constitui a área alvo, que é de tungstênio. Então essa aqui que é a resposta correta. O ângulo anodo do anodo ou o ângulo anódico possui o ângulo anódico. Quanto menor for o ângulo anódico, mais qualidade de imagem eu tenho, mais nitidez. Então o ângulo anódico tem uma relação direta com a eficácia e com a nitidez da imagem. Quanto menor o ângulo, mais nítido é a minha imagem. Pra você ter uma ideia, num aparelho de raio-x convencional, o ângulo anódico é de 17, 15 graus. Na mamografia, que eu preciso de muita nitidez de imagem, o ângulo anódico não é superior a 10 graus. O foco real no tubo de raio-x corresponde aonde os elétrons se chocam. Então é uma projeção no ponto de impacto dos elétrons. É onde os elétrons se chocam contra o anodo. Então é o seguinte, nós já demos aí um conteúdo razoável, certo? Semana que vem são as provas parciais, onde vocês realizarão pelo AVA. É lógico que vocês vão ter uma vantagem muito grande. Então é um conteúdo bem extenso. Vocês têm um trabalho que eu já passei para vocês. Então eu espero que o trabalho já tenha sido feito, porque muita coisa do trabalho vai cair na prova. Então vocês têm um conteúdo bem extenso para vocês estudarem. Pouco a pouco a gente vai conseguindo alcançar nossos objetivos. Então, felicidades, uma feliz Páscoa a vocês todos e continuem higienização das mãos, evitando aglomerações de pessoas, tenham consciência e, além de tudo, saibam que se você se previne, se você se cuida, é para você e para os seus entes queridos. Fiquem com Deus, um grande abraço,
Foi um prazer.